Antes de qualquer coisa, eu preciso deixar algo muito claro aqui. Esse vídeo é uma análise de fatos públicos e a minha opinião em cima desses fatos públicos como criador de conteúdo. Não é uma acusação criminal, não é uma sentença, não é verdade absoluta. Eu sei que toda verdade é absoluta, mas me permitam usar esse dialeto, né? É leitura de contexto, responsabilidade e crítica de conduta pública. No antigo servidor associado ao Sunshine, no servidor dele, circularam prints que mostravam a presença de conteúdos e memes com conotação sexual e adulta. Entre eles, referência a Boku no Pico, que é uma obra mais 18, vocês conhecem Boku no Pico, memes sexualizados envolvendo personagens de Ben 10, um fantasma de pau duraço, versões mais 18 relacionadas a Little Pony, piadas e imagens que envolviam genitália e uso de droga no servidor. Além disso, havia a presença também de um jogo chamado Banned from Equestria. Se eu, que não sou da comunidade, conheço esse jogo, imagina quem é de dentro. Esses prints dizem respeito ao que circulava no servidor. Não é uma afirmação de que o Sunshine produziu esse material. Os próprios registros mostram algo que é importante. As ações de moderação por parte do Sunshine só aconteceram depois de pressão externa, feita por mim e outros influenciadores na cal. Isso deve ser visto nos prints que foram divulgados à época e nele falando de vou ter que te banir não sei quem, conforme mostra o print aí. O canal do Sunshine trabalha com My Little Pony, e My Little Pony é uma franquia historicamente associada ao público infantil, especialmente de crianças meninas entre 4 a 12 anos. Isso não significa que você não possa gostar de My Little Pony. Todo mundo tem o direito de gostar do que quiser. Mas aqui existe um ponto que não depende de intenção. O algoritmo tende a classificar esse tipo de conteúdo como infantil ou infanto-juvenil e vai recomendar esse conteúdo para esse público que ele anteriormente entendeu. Mesmo que o criador não tenha esse objetivo, enfim. Isso significa que a responsabilidade de quem produz conteúdo dentro dessa comunidade tem uma responsabilidade que não é só criativa, ela é também estrutural. Ela se estende aos espaços da comunidade e às outras redes / espaços de interação desses influenciadores. No Discord, essa responsabilidade precisa ser triplicada, porque a gente sabe o como usam o Discord na internet e não é muito para coisa boa, com muitos casos que nós vimos. O próprio Sunshine afirmou que não administrava corretamente o servidor. Cara, é que, de novo, mano, eu não sei nem como dizer de uma forma sincera de quão merda eu fui, quão mal eu fico de eu não ter percebido. Eu não percebi. Eu não tem como eu falar isso de uma forma que eu consiga, pra ser sincero, a não ser falar, mano, eu fui errado. Só que depois, mano, é muito fácil, é muito simples. Eu me falar pra mim mesmo, nossa, tava errado, você foi muito infantil de não ter notado. Eu sei disso, é muito fácil falar isso. É isso que vai ter que ser feito, que eu vou ter que ir atrás. E que já tô indo atrás, cara. E de novo, mano, eu tive uma conversa muito irada com uma moça, foi sexta-feira. E, mano, eu tirei muita coisa, que ela é mãe, ela vê meu canal e, tipo, porque ela me conhece, ela é amiga da minha irmã. E a gente foi comer sushi, eu e ela. A gente conversou com a situação, mano, nossa, nossa, ela foi tão, sabe, quando conversar com uma mãe, tipo, vê uma criança, você vê uma pessoa falando sobre a filha dela e como ela se preocupa sobre essas coisas com a filha dela, e você saber que ela vê o seu canal e que a filha dela vê o seu canal, e você notar que você facilita esse tipo de acesso dessas coisas pra criança, tá ligado? Eu não sei Mano, como é isso porque eu nunca fiz, mas tá bom, cara, né? é Pô. muito. Mano, só a coisa de você ver um erro que você não tava querendo ver e que você não viu porque você tava tão cheio de si mesmo que estava tudo bem, tá ligado? E Cara, foi o que eu fiz. achei até interessante você ter assumido que você facilitava a criança ter a ter acesso a esse tipo de coisa. Não, de novo, é inegável, cara. É, O vínculo visual que tinha. Mano, eu tenho um print aqui, eu olho esse print aqui, cara. Eu olho as duas coisas. Cara, é tão nojento, mano. Tão nojento. Sabe, de tudo, tudo, tudo. Tipo, eu queria. Eu peguei esse print aqui, pra mim, só olhar como
pra mostrar que a gente, eu avisei, mas eu vejo as duas coisas. E aí eu vejo como eu facilitei as coisas, cara. Então uma criança pode ter visto. Em comunidades abertas, principalmente aquelas que estão associadas à produção de conteúdo que beiram infantil ou que é de um conteúdo infantil, a ausência de moderação permite a circulação de conteúdo inadequado e sem controle dentro dela. Esse sempre foi o ponto. Além disso, permite com que adultos mal intencionados usem esse espaço para fazer coisas execráveis. Mais tarde, em uma live reagindo ao vídeo que eu fiz em relação a outro criador de conteúdo, o Sunshine ridicularizou especialistas e pessoas com experiência técnica nas suas respectivas áreas. Durante esse momento, uma das pessoas que relatou ter contato direto com uma das vítimas de um dos crimes mais graves que alguém pode sofrer. Mesmo com um aviso explícito na tela sobre a seriedade do tema, o tom adotado foi de piada, brincadeira e interação jocosa, por falta de palavra melhor, com o chat. Que não se trata de acusar de crime, trata-se de postura diante de um assunto que é extremamente sério. Depois disso, aconteceu uma conversa privada entre Sunshine, eu, Vi, Craven, Caio e outros criadores de conteúdo. Nessa call, o próprio Sunshine reconhece os erros, pede desculpas e implementa as mudanças concretas que nós havíamos dito. Entre elas, a desassociação da persona pública de perfis mais 18, reorganização da moderação do Discord, remoção da aba desabafos, que poderia expor pessoas vulneráveis ao risco de abuso por adultos mal intencionados. A partir desse momento, com as mudanças feitas e assumidas, para mim o assunto ali se mostrava encerrado. O conflito acabou ali. Mais tarde, depois de tudo isso, Sunshine fez posts na sua aba comunidade, mas principalmente soltou um vídeo novo, retomando esse caso inteiro. E sendo bem sincero, na minha leitura direta, esse vídeo tenta reacender uma treta que já estava encerrada. Não existe fato novo, não existe correção objetiva e não existe elemento adicional. É apenas uma discussão a repetição de uma discussão, só que com uma nova cara, com uma nova roupagem. Eu não voltei a falar disso porque eu queria, eu até esqueci que o Sunshine existe e acreditei que estávamos em bons termos porque o Sunshine estava brincando em várias vezes nas donates das lives do Nobook, que eu assisto enquanto faço outras coisas. Então, era entendido que o problema havia sido resolvido. Eu estou respondendo porque eu fui citado diretamente e porque uma acusação seríssima começou a rolar e ele falou com todas as letras que eu o chamei de aliciador. Uma acusação que eu não fiz e não disse. No vídeo, o Sunshine afirma que teria sido chamado de pedo ou aliciador por mim. Deixa eu ser absolutamente claro aqui. Em nenhum momento eu te chamei de pedo ou de aliciador. Essa palavra não partiu de mim. O que foi discutido foi responsabilidade com conteúdos associados ao público infantil, presença de material inadequado em espaços ligados a esse público e falhas na moderação e na comunidade. Isso é crítica de contexto e conduta pública, não é imputação de crime. Quando alguém transforma crítica estrutural em ataque pessoal, não está respondendo ao argumento per si, está criando um espantalho que é muito conveniente. E antes que isso vire uma cortina de fumaça ou qualquer coisa, sim, eu sou um canal de opinião, assumidamente. Não há nenhum problema nisso. Não é surpresa, tá no meu banner. Eu sou um fofoqueiro, canal de fofoca. E fofoca aqui não é só acusar sem nada. Fofoca aqui é comentar fatos públicos, analisar comportamentos públicos e interpretar falas públicas. Não é fabricar prova. Quem assiste meu conteúdo sabe exatamente o que encontra. Opinião assumida, crítica assinada e leitura argumentada. Eu nunca vendi isso como um super jornalismo investigativo ou tribunal de moral. Meses depois, quando ele disse que canal de opinião era tudo uma merda, isso chegou no meu chat porque as pessoas levaram. E a minha resposta foi a época. Hoje, pra mim, ele é irrelevante. Ele corrigiu o que tinha que corrigir, desejo boa sorte na caminhada dele. Não é hostilidade, é encerramento. Bom, com as informações que estavam públicas, havia acabado. Mas eu quero falar de mais algumas coisas. Quem reacende essa treta agora não sou eu, o canal de opinião ou de fofoca, mas sim o próprio Sunshine. Sunshine esse, que fez as mudanças que nós dissemos que era importante fazer, os erros que ele cometeu, ele assumiu, cometeu, a conversa aconteceu. Quem escolheu reabrir o conflito foi o próprio Sunshine.
sem a menor necessidade. Ele é uma figura pública e figuras públicas precisam lidar tanto com os louros quanto com os tomates que são jogados a ele. Percebe-se no vídeo do Sunshine que ele usa uma linguagem infantilizada, por falta de palavra melhor, para suavizar a responsabilidade. E isso é algo que me incomoda profundamente. Ele usa expressões como não foi legal ou eu sou meio bobo pra internet. Isso suaviza uma coisa que não é pequena. Todos nós, na época, éramos adultos. E adultos respondem pelas suas decisões. Na live original, enquanto alguém relatava um caso grave, tanto próprio quanto de conviver, porque esta pessoa ajuda outras pessoas que passam por essa situação, ele ficou fazendo piada com o chat dele. Ninguém é obrigado a comentar esse tipo de tema. Ele poderia ter encerrado a live, poderia ter pulado o trecho, que inclusive tem timing no vídeo para ele fazer isso, ele poderia simplesmente parar de reagir. Mas não. Ao decidir permanecer ali, ele toma uma decisão consciente e responsável. Essa responsabilidade não foi cumprida. Me acusaram de crime e, bom, eu quero prova, Sunshine. O Sunshine afirma que foi chamado de aliciador. E eu quero que ele me mostre, ipsis literis, com a minha voz, com o meu texto, ou com alguma coisa que eu falei que eu disse isso. O que eu falei, e repito, é outra coisa. Seu canal trabalha com uma franquia associada ao público infantil. O algoritmo pode e vai entregar isso para crianças. Logo, a sua responsabilidade não é só criativa, ela é estrutural e, acima de tudo, educacional. Isso inclui o seu Discord. Inclusive, servidor esse que você já reconheceu que a administração não era boa e que não tinha o cuidado necessário. A partir disso, como eu disse, as mudanças foram feitas. A desassociação pública da persona dele com os perfis mais 18, que na época não havia essa divisão, você fazia uma busca reversa pelo Google e chegava no mesmo personagem que estava falando de My Little Pony, com mãos fantasmas o segurando, com ele pegando coisas no fundo de uma prateleira, ou ele até mesmo sendo ordenhado, se é que você me entende. Eu quero saber, Sunshine, em que momento cobrar responsabilidade é exatamente a mesma coisa do que te acusar de um crime. Bom, ele se pega muito ao uso do termo descuido, deliberado, né? Principalmente ao deliberado. E para isso, a gente vai ter que ser um pouco chato aqui e usar os termos das formas. Enfim, o termo deliberado tem significado. Deliberado é algo escolhido, assumido e decidido, que se sabe dos riscos. Quando alguém tem consciência de o risco, tem também o dever de agir, e quando ela escolhe não agir em cima disso, isso deixa de ser um simples descuido. Isso se torna um tipo de descuido deliberado. Esse ponto foi discutido mais de uma vez com o Sunshine, em chamadas privadas, com os outros influenciadores, em uma call que vazaram sua, enfim. Com você reconhecendo o seu erro e concordando com as mudanças. Se você concordou lá, por que você quer resistir depois? E por que reaparecer agora, pintando quem te cobrou responsabilidade como vilão? No Discord do Sunshine tinham conteúdos mais 18 e vamos parar de fingir que não aconteceu. Tinha ali meme de Ben 10 com pau duro, fantasma de pau duro, My Little Pony fazendo piada de droga, referência a Boku no Pico, que é um anime hentai não, né? É yaoi de uma criança tendo uma relação com um adulto. Inclusive, enfim, é traumatizante pra internet inteira, né? Todo mundo já caiu na piada do Boku no Pico. E também haviam conteúdos relacionados ao jogo Banned from Equestria, que também é um jogo mais 18. Isso não é boato, não é invenção, não é insinuação. E o Sunshine mostra no vídeo dele. O próprio Sunshine reconhece: nós não criamos o problema. Nós apontamos o problema. Ele fala que eu faço live para membros, o que novamente é uma mentira. Minhas lives para membros são como um agradecimento. Eu não produzo conteúdo exclusivo para membro de forma mais complexa. As gravações das lives, quando não caem por algum motivo, ficam disponíveis para quem é membro. É um presentinho. E as gravações que ficam disponíveis como bônus servem para mim mesmo como estudo de pauta para eu montar meu roteiro. E tudo que eu disse sobre esse caso já está sintetizado publicamente no vídeo O Pior Brony na Internet. Ainda que um título sensacionalista, você deveria vê-lo. Com a linha do tempo clara e documentada, mesmo assim, a acusação volta, continua não sendo verdade. Pedir desculpa, Sunshine, para um personagem fictício é engraçado, e sempre vai ser. E eu vou continuar achando engraçado. Por quê? Ele fala como se eu me preocupar com crianças fosse um grande problema, né? E eu levo segurança infantil a sério porque eu trabalhei com isso. Eu fui professor por anos.
Eu dei aula para crianças, adolescentes e adultos. Eu estudei psicologia por 3 anos, saí da faculdade. Estudei pedagogia por 3 anos, saí da faculdade e pretendo concluir essa. Para mim, desenvolvimento infantil não é pauta moralista, é campo de atuação. Se preocupar com o impacto com conteúdo produzido ou com ambientes em que crianças estão, não é problema, é responsabilidade. Bom, Sunshine, tu tenta falar de favela / racismo, e a verdade é que eu cresci em quebrada. E eu sou pobre, e eu continuo morando onde eu cresci. Tentar transformar a expressão popular de tem cara de pedreiro, fanboy pedreiro, em pauta racial, é só forçado. Agora, acusar alguém de racismo é outra coisa. Racismo é crime. E se você associa alguém a isso, precisa trazer prova. Eu sigo aguardando as provas na minha mesa. É muito engraçado que o Sunshine tem várias facetas. Eu não sei com qual Sunshine eu tô falando. Se eu tô falando com o Sunshine da Cal, que chorou na nossa frente mais de uma vez, ou que em Cal privada pede desculpa, reconhece erros e promove mudanças, ou que tá ali publicamente ironizando, distorcendo o contexto e se colocando como vítima das próprias atitudes. No vídeo, ele se coloca como vítima o tempo inteiro. Nos comentários, ele vira um leão. Esse contraste não é coerente, Sunshine. E deixa uma pergunta justa. Qual é o Sunshine de verdade? Então vamos deixar uma coisa clara aqui. Se existir prova de acusação criminal feita por mim em cima de você, traz pra mesa. Se existir prova de ato racista, traz pra mesa. Caso contrário, a gente vai resolver isso de outra forma. Opinião crítica, leitura pública fazem parte do jogo. Crime precisa de prova ou de retratação em vídeo. Você tem todo o direito de me achar um filho da puta, um desgraçado, um seja lá o que for. Mas se tu vai me imputar crime, tu tem que ter prova. Também gostaria de dizer aqui que em nenhum momento eu o chamei de aliciador. Pode ver os conteúdos e veja onde eu disse o Sunshine é um aliciador. O que eu disse, e repito, o Sunshine é um irresponsável. No mais, eu agradeço a absolutamente todos os membros que estão aqui. Os membros são alicerces de canal, assim como todo mundo que doou na vaquinha, né, para eu pagar os advogados. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Vocês sabem que a gente tá passando por poucas e boas com o canal, mas vamos indo, que as coisas dão certo no final. No mais, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você puder, lembra de hypar esse vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo.